Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Pastor Alberto aqui mais uma vez. Esse é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo e que Deus abençoe grandemente as suas vidas. Hoje, segunda-feira e semana iniciando, e confiando em Deus de que essa semana será uma semana abençoada, uma semana de sinais, de milagres, uma semana do favor de Deus sobre as nossas vidas. Você acredita nisso? Você crê que a boa mão do Senhor vai estar sobre você durante essa semana? Comenta aí. Eu creio, e se você crê também, então temos duas pessoas ou mais concordando, e a palavra de Deus diz: quando dois ou três concordam sobre qualquer coisa aqui na terra, o Senhor confirma no céu. Que seja assim sobre a sua vida, porque o que eu desejo para você são coisas boas, coisas do céu para a sua vida. Estamos nesse propósito de santificação, retorno à santidade. Hoje, 22º dia, glória a Deus. Estamos avançando, estamos subindo a montanha e daqui a pouco a gente chega lá. Deus já está mudando o nosso ser de dentro para fora. Eu sinto a mão de Deus movendo na minha vida, me levando a um nível de intimidade com Ele maior do que eu tinha antigamente. Você sente isso também? Você sente que Deus está mexendo nas suas estruturas e preparando você para novos tempos, para novos desafios, para uma resposta, né? Para que você seja uma resposta de Deus às necessidades desse tempo. Eu creio nisso. Eu creio que Deus está preparando, moldando a sua igreja, da qual nós fazemos parte, para ser uma resposta às demandas da atualidade. O tema que estamos abordando agora, desculpa, é a categoria de relacionamentos, pecados de relacionamentos ou a purificação dos nossos relacionamentos. O que eu peço para vocês meditarem em tudo que é ministrado aqui. Então, já falamos sobre alguns aspectos de relacionamento. Reveja tudo isso, revise, tente lembrar e interiorizar tudo aquilo que Deus está ministrando diretamente a você de forma particular. Mude o que precisa ser mudado com o auxílio do Espírito Santo, é claro, e vamos falar agora sobre relacionamentos familiares. Como está o seu relacionamento familiar? Ele está de acordo com a palavra de Deus, com o padrão de Deus para ela? Existe um padrão, você sabia? E esse padrão, ele é o padrão, ou seja, a receita do sucesso para uma família e também para um relacionamento com Deus. Porque, como eu disse em vídeo passado, o nosso relacionamento com as pessoas interfere no nosso relacionamento com Deus. O autor do livro aqui, ele aborda o início assim: a falta de relacionamentos adequados entre familiares e entre irmãos da igreja é um dos motivos da falta de plenitude do Espírito do poder de Deus. Então, o autor ele pontua que não somos plenos do poder e da presença do Espírito Santo de Deus em nós, muito por conta dos nossos relacionamentos familiares não estarem alinhados com o que Deus determinou para ele. Você concorda ou discorda? Se eu fizer essa pergunta agora, como está o seu relacionamento dentro da sua casa, na sua família? Marido, esposa, filho, filho com relação a pais, pais com relação aos filhos, como estão esses relacionamentos? Você considera que os relacionamentos aí dentro da sua casa estão em paz, em harmonia? Eles estão adequados principalmente ao que a palavra de Deus diz? Responda aí e sigamos aqui. Ninguém que esteja mal com os outros
pode realmente estar bem com Deus. Você concorda com essa frase? Ninguém que esteja mal com os outros pode realmente estar bem com Deus. Responda aí, se quiser comentar, comente, mas responda principalmente para você. O texto seguinte revela os princípios básicos de Deus para os maridos, esposas e filhos. Palavras essenciais de Deus para esposos e pais. Efésios 5:23 é o texto bíblico. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, o livro, ou a Epístola de Efésios, no seu capítulo 5, ele vai abordar questões familiares que são instruções de Deus para nós. Porque aquilo que Paulo escreveu para a igreja é a doutrina que nós temos para a igreja hoje. Por quê? Porque é a doutrina dos apóstolos e é ela que nós seguimos. Esse verso nos mostra que Deus chama o marido a ser o cabeça líder espiritual do lar. Ele é o responsável por nutrir e dar direção espiritual à sua família. Todo marido e pai tem uma responsabilidade especial diante de Deus e da sua família. Então, precisa haver um cabeça numa família. E esse cabeça é o marido, ou deveria ser o marido. Mas assim, no plano original de Deus, o marido é o líder da família. Não somente ele é um líder para sustentar a sua família, mas ele é também o sacerdote da sua casa. Ele deve guiar a sua casa espiritualmente, principalmente debaixo de uma autoridade divina, ou debaixo de um governo divino também. Tá? Então, no plano de Deus, existe um cabeça, esse cabeça é o homem. Quando se tenta mudar isso, normalmente não funciona ou funciona mal. Então, a responsabilidade do homem é nutrir e dar direção espiritual a essa família. Todo marido e pai tem uma responsabilidade especial diante de Deus e da sua família. Se formos pensar aqui, a quem Deus vai pedir contas sobre o cuidado da família? Não vai ser a esposa, vai ser sempre ao marido, sempre ao cabeça do lar, que é ele. E por isso, há essa comparação do homem, né, como cabeça, não somente da mulher, mas da família, comparando a Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, Paulo usa essa analogia comparando marido e esposa com Cristo e a igreja. E se quisermos saber como deve ser o comportamento marido e mulher, devemos também olhar como deve ser o comportamento Cristo e igreja e essa relação. Ali nós vamos ter uma imagem ou um desenho muito claro de como deve ser o comportamento de maridos e esposas em um lar. Efésios 5:25 diz assim: maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, qual é a medida de amor de um homem por sua esposa, do marido para sua esposa? A mesma medida de Cristo. Maridos devem estar dispostos a morrer por sua esposa. Hoje nós não vemos isso. Hoje nós vemos um comportamento, né, de muitos maridos que não correspondem a isso. Tem até um vídeo, né? Tem até um vídeo de um crime. Tá? Vou usar esse exemplo aqui, o vídeo de um crime que aconteceu no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, onde um caminhoneiro assassinou um casal de seguranças. E na imagem mostra assim o marido pegando a mulher e colocando ela na frente como um escudo, enquanto o outro homem atirava. Se vocês não viram, também não tem necessidade, estou só trazendo um exemplo. Tá? Um exemplo.
qual deveria ser o papel correto? O homem entrar na frente da mulher para protegê-la. Mas não foi o que aconteceu. No vídeo, a gente vê o homem se escondendo atrás da mulher, da esposa, e recebendo ela aqueles tiros ali. Foi uma coisa muito triste, né? Mas o que eu quero mostrar não é nem com relação ao crime, eu estou dizendo aqui, mostrando como é o comportamento agora dos homens, de alguns homens, porque eles perderam totalmente esse princípio divino. Tá? Então, maridos, amem cada uma a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ao marido é ordenado que ame a sua esposa com um amor poderoso e sacrificial. Ele literalmente deve sacrificar-se para suprir a necessidade dela. Ele deve dar-se para suprir as necessidades físicas, espirituais e emocionais da sua esposa, de todas as maneiras. Ele deve colocar as necessidades e o bem-estar de sua esposa acima dos seus. Então, prioridade para o marido deve ser a esposa, cuidar, zelar e, segundo o autor aqui, até mesmo abrir mão de coisas para ele, para poder dar à sua esposa, para que ela esteja bem física, emocionalmente e espiritualmente. A gente vê isso acontecer? Comente aí. Nos casais que você conhece, nos casais cristãos, você vê isso acontecer? O cumprimento dessa palavra de Paulo à igreja acontecendo? Comente aí, eu gostaria de saber qual é a visão de vocês sobre isso. 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Tratem-na com honra como parte mais frágil. Então, a visão do marido também para a esposa deve ser que ela é uma parte mais frágil e ele deve dar essa proteção e essa honra a ela, tá? O marido deve ser muito cuidadoso e sensível às necessidades da sua esposa. Um marido com atitude relapsa, insensível para com sua esposa, vai ter suas orações interrompidas. 1 Pedro 5,7. Anotem aí, você pode abrir a Bíblia e fazer essa leitura. Orações impedidas porque um homem é insensível com sua esposa, porque é relapso, porque não cuida bem dela. Muito provavelmente tem muitas orações de muitos maridos que não são ouvidas por Deus. Um esposo temente a Deus literalmente estuda cada necessidade e desejos peculiares da sua esposa. Nessas necessidades estão incluídas físicas, emocionais, mentais, financeiras e espirituais. Porque o marido, ele tem como uma das responsabilidades suprir a sua família naquilo que elas precisam. Efésios 6,4. Pais, não irrite seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Agora, não é mais o marido, é o pai. Ao pai é ordenado que se relacione com seus filhos, dando-lhes direção espiritual em amor, não com raiva ou ira. A disciplina deve ser aplicada em consistência e amor. A grande prioridade do pai é nutrir e treinar espiritualmente sua família. É claro que prover financeiramente é importante, mas de longe esta é a principal responsabilidade do pai. A responsabilidade do pai, nós também podemos comparar com Deus, que é nosso pai, e como ele cuida de nós. Então, podemos pensar, né, e eu uso isso para dar estudo na igreja, com 4 pontos principais que são responsabilidades paternas. Primeira é prover, tá? Um pai precisa dar provisão à sua família, aos seus filhos. Segunda é proteção. Um pai precisa proteger seus filhos e sua família. Proteção. Outra responsabilidade, esse pai precisa dar direção aos seus filhos. Direção para a vida, né, social dele e também para a vida espiritual, sendo sacerdote do seu lar.
E a quarta coisa que um pai sempre precisa dar para os seus filhos é também limites, porque o pai estabelece limites para os seus filhos, até onde eles podem ir e até onde eles não podem ir. Então, quando um pai aplica esses 4 princípios de forma consistente e amorosa, certamente seus filhos serão filhos saudáveis, bem formados, com poucos problemas emocionais e com um potencial grandioso para grandes conquistas. E é isso que nós buscamos, é isso que um pai deve buscar para a sua família, principalmente para os seus filhos. O autor coloca algumas perguntas que a gente pode fazer aqui. Esposo, você tem tomado para si a responsabilidade de liderar sua família em momentos devocionais e oração? Então, essa deve ser uma responsabilidade do marido, do chefe do lar, desse sacerdote, conduzir a sua família nesses momentos devocional e oração. Você tem criado uma atmosfera de crescimento e treinamento espiritual em sua casa? Você coloca as necessidades e desejos da sua esposa à frente dos seus? Você procura entender e suprir as necessidades emocionais peculiares da sua esposa, não somente da esposa, mas também dos filhos? O pai, né, ele precisa perceber se seus filhos estão emocionalmente bem ou não, porque essa também é uma responsabilidade. Marido, não se desespere. Se você honestamente confessar suas falhas, Deus lhe dará uma graça poderosa para mudar, tá? Como eu disse aqui, se você reconhecer seus pecados, suas falhas, e você colocar confessando diante de Deus, Ele é fiel e justo em nos perdoar os pecados e nos purificar. E também para nos dar sabedoria como agir enquanto família. Palavra para as esposas, Efésios 5, 24, 33b. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas a seus maridos e a mulher trate seu marido com todo respeito. Então aqui, como eu disse, Paulo usa a figura de Cristo e a igreja, e Cristo como sendo o cabeça, o marido, e a igreja como sendo a esposa. Então, como a igreja deve se portar diante de Cristo, em submissão, em reverência, em respeito. Esse é o papel da esposa. A esposa precisa olhar para o marido com um olhar de admiração e submeter-se à missão que está sobre ele. Porque, como eu disse, se Deus tiver que cobrar alguém por uma família, não é a esposa que ele vai cobrar o marido. Então, a missão está sobre o marido. Que missão, pastor? A missão de conduzir essa família para um crescimento natural, emocional, físico e espiritual. Essa é a missão do marido. É trazer estabilidade a essa família, criar ali um ambiente, uma atmosfera em que a presença de Deus promova o crescimento daquela família. Então, a submissão ou sujeição da mulher não quer dizer que seu marido pode tratá-la com aspereza, ou seja, essa submissão bíblica, né, que muitos não entendem, não quer dizer que essa mulher está como um tapete para o marido pisar, mandar ou maltratar ela. Eles são parceiros iguais na graça de Cristo. A submissão dela se deve em amor e por vontade própria, que é vista no relacionamento de Cristo com a igreja. Assim, uma esposa, segundo o coração de Deus, exibe um belo espírito de humildade, amor e honra em relação ao seu esposo. Ela deve ter um espírito dócil e tranquilo. Então, quando nós falamos em submissão da mulher ao seu marido, a gente está falando da missão. Qual é a missão do marido? Repito aqui, é conduzir, sustentar, nutrir, dar a essa família o suporte necessário para ela crescer, se desenvolver física, espiritualmente, emocionalmente, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Mas o homem não trabalha sozinho. A gente olha lá para o princípio, o que Deus falou? Farei uma ajudadora que esteja contigo, ou ao seu lado, diante de ti. Então, se o homem tem uma missão, a mulher tem uma submissão.
A missão da mulher é estar debaixo da missão do marido. E para que o marido exerça bem essa missão, a mulher ela precisa ser submissa, entendendo os propósitos que Deus estabeleceu para o homem e ela cooperar com esse homem no cumprimento dessa missão. Então, numa forma mais clara e resumida, para que todos entendam, a mulher ela é cooperadora do marido na missão que foi dada a ele. Ela é ajudadora. Nisto se resume ou se traduz a submissão da mulher num casamento ou num relacionamento, tá? Algumas perguntas. Esposa, você já tratou seu marido com desrespeito, desonra? Nós vemos também muito isso, né? Mulheres que não respeitam, que envergonham seus maridos, e isso, né, também por conta do comportamento da sociedade atual, onde as mulheres são estimuladas e incentivadas a não estar submissa a ninguém, tá? Por conta também de erros de muitos maridos, tá? Não é que os homens sejam perfeitos. Você pacientemente perdoa e trata bondosamente apesar de suas falhas? Você ignora seus desejos e necessidades? Você anda se descuidando da sua aparência e saúde? Você demonstra um espírito rebelde para com ele, marido? Você tem feito de tudo para ter uma atitude segundo o modelo que Deus nos dá na Escritura? Então a gente precisa ter essa visão clara dos nossos papéis dentro da família e perseguir a perfeição ou alvo, né, do cumprimento de cada ponto que Deus estabeleceu para nós. Se no modelo que Deus tem para uma esposa piedosa, esposas, não desistam de seus maridos nem de vocês mesmos. É um incentivo aqui para as esposas não desistirem do marido nem delas mesmas, olhar para Cristo e olhar para o que ele determinou. Não dê desculpa como, eu simplesmente não tenho uma personalidade dócil e tranquila, né? Tem mulheres que são sanguíneas, tá? Nós compreendemos isso, mas toda personalidade ela pode ser domada ou dominada. Palavra especial para os pais, Mateus 18,6. Mas se alguém fizer tropeção desses pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Os pais, eles não podem servir de tropeço para os filhos, e muitas das vezes nós cometemos falhas por ignorância, mas a vida nos ensina, e quando aprendemos, nós devemos compartilhar com outros pais, tá? Então, porque os filhos são tremendamente perceptivos, eles normalmente captam mais daquilo que os pais fazem do que daquilo que eles dizem. Muitas vezes, sem perceber, os pais estão passando valores e hábitos que podem ter efeito trágico no desenvolvimento dos seus filhos. Ensinar um menino no caminho que deve andar é ser mais um exemplo diário do que ocasionalmente compartilhar ensinos religiosos. Então, aqui é um confronto entre o que dizemos e o que praticamos. Um exemplo disso é um pai dizer para um filho: você não deve mentir. Mas se o seu filho ver você mentindo, como é que fica esse ensino? Porque palavras ensinam, exemplos arrastam. Se um pai diz assim: filho, você tem que ser honesto, mas o filho olha e vê a desonestidade do pai, como é que fica? O que prevalece na mente dessa criança, desse menino? O que foi falado ou o que foi feito? Certamente o que foi feito. Então, nós somos chamados para ser exemplo, para que os nossos papéis, eles influenciem positivamente aqueles filhos ali. Uma coisa, né, que para nós cristãos é uma pergunta, todos nós queremos ver os nossos filhos na presença do Senhor. Sim ou não? Comenta aí. Você quer ver seus filhos na presença do Senhor? Mas aí fica a pergunta: com que frequência seus filhos veem você? Lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus. O que eles veem você mais assistindo? TV, programas de TV, novelas, séries, filmes, ou assistindo pregações, estudos bíblicos, se edificando de alguma maneira?
tudo isso é observado e analisado pelos seus filhos. Então, se nós não temos prazer em estar nos alimentando, recebendo o maná do céu, como é que nós vamos querer que os nossos filhos sigam esse caminho que nós seguimos? Muitos pais, às vezes, vêm de um culto, de uma reunião, e eles vêm dizendo: ah, o culto hoje não estava legal, ah, fulano de tal, falando mal da igreja, do culto, do que aconteceu ali, e os seus filhos estão quietinhos, observando o que nós estamos passando. Uma pergunta aqui. Pai e mãe, você demonstra alegria e entusiasmo ao adorar a Deus? Você expressa amor pela Igreja de Cristo de forma consistente ou uma atitude negativa de murmuração? Se os seus filhos estão expressando uma atitude negativa para com Deus e sua igreja, você pode precisar olhar cuidadosamente as atitudes que você está demonstrando diante deles. O exemplo, mais uma vez, o exemplo. Então, se nós demonstrarmos o nosso exemplo aos nossos filhos, certamente eles vão desejar estar na presença do Senhor. E filhos, né? Efésios 6, do 1 ao 3. Filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Uma outra coisa, certamente aqui no vídeo nós não temos crianças assistindo esse vídeo. Creio eu que a maioria que está fazendo essa jornada, esse propósito aqui é adulto. Então, quando nós falamos o que um filho deve ao seu pai, respeito, honra e obediência. Essas três coisas, respeito, honra e obediência, é o que um filho deve ao pai. E a palavra de Deus diz para que tudo corra bem e para que viva longamente sobre essa terra. Então, mas nós, aqueles que ainda têm pais, como tem sido o seu cuidado ou a sua atenção com seus pais que ainda estão vivos? A gente vê também, tristemente, muitos adultos, né, pegando seus pais e internando em lugares para cuidarem dele porque eles não querem cuidar dos seus pais. Eles simplesmente preferem pagar uma clínica para cuidar deles, e às vezes essas clínicas não são nem tão cuidadosas, zelosas com os pais. Será que isso é uma honra? Será que estamos honrando nossos pais quando fazemos isso? Eu vejo muitos adultos que não falam com seus pais. Aí tu pergunta, há quanto tempo você não fala com teu pai, com a tua mãe? 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7 anos. Será que Deus está feliz com isso? Será que Deus está satisfeito com isso? Então, esse caminho da santificação, esse caminho da purificação, é um caminho reflexivo, é um caminho que nós precisamos parar a cada alguns passos que damos e fazer uma análise do nosso comportamento para ver se eles estão alinhados com o que Deus espera de nós. O padrão de Deus para nós é alto, elevado, mas não é impossível de se cumprir. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos, temos o Espírito Santo nos auxiliando e ele nos capacita e nos habilita quando nós desejamos ardentemente aquilo. Entenda que se você corrigir os seus passos, você corrigir suas falhas, você alinhar ou reconectar os teus princípios com os princípios de Deus, você vai experimentar ver Deus, sentir Deus, perceber Deus na sua vida, em todos os sentidos. E não é o que desejamos? Nós desejamos ter mais de Deus, sentir Deus, queremos ter e precisamos ter experiências com Deus nessa comunhão. E isso só acontece quando nós
aparamos todas as nossas arestas, quando nós alinhamos, quando nós tiramos todo o entulho, é, as sujeiras de nós e avançamos nesse processo de santificação. Qual é a tarefa para você hoje? Você orar a Deus, pedir a Deus que Ele te mostre quais são as suas falhas dentro da sua casa, entendendo que a sua casa, a sua família, é o primeiro núcleo de relacionamento, ele vem antes da igreja. E se dentro da tua casa você estiver falhando, certamente suas orações serão interrompidas, sua comunhão com Deus será quebrada e você vai ter muitas dificuldades na sua vida. Faça essa reflexão, ore a Deus, peça a Deus para te mostrar aonde você está falhando, porque certamente todos nós falhamos em muitas coisas, mas o Espírito Santo está aí para nos ajudar. Vamos orar? Pai querido e amado, te damos graças por mais um dia que o Senhor permite caminharmos, principalmente nesse propósito de santificação. O Senhor está falando conosco a cada dia e que possamos ouvir a Tua voz, ouvir Suas instruções, e não somente ouvir, Senhor, mas obedecer cada uma delas. Nos ajude, Senhor, nas nossas dificuldades, nos auxilie, Senhor, naquelas impossibilidades que temos de fazer o que é certo. Corrija, Senhor, o nosso curso, dirija a nossa vida, quebra, Senhor, todo o nosso orgulho, toda a nossa altivez, para que possamos, Senhor, andar em concordância com a Tua palavra. Nos instrua, Senhor, cada vez mais, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente sua vida, que Deus desperte você para que você seja um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho ou uma melhor filha. Que Deus derrame sobre vocês um bálsamo de cura, um bálsamo de restauração, e que o Espírito Santo alinhe todos os nossos passos na direção e no propósito que Deus tem para nós. Amanhã nos vemos, se Deus permitir. Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Vocês podem comentar também, respondendo aos comentários dos irmãos. Tem gente compartilhando seus testemunhos, dando boa noite. Vamos criar aqui um núcleo, né, de uma comunidade que interage. Uma outra coisa, né, que já tem alguns dias que eu não falo, se você descobriu alguma dificuldade aí em cada passo que estamos dando, eu falei para você ter um intercessor. Compartilhe com ele as suas necessidades e ore um pelo outro, tá? Porque Deus também age no meio dessa comunhão e dessa intercessão. Fica todos na paz, em nome de Jesus.